Capítulo 25. Eles pararam para almoçar em Timisoara, a caminho dos Montes Cárpatos. A estalagem se chamava Sexta-feira dos Caçadores e era decorada no estilo de uma adega medieval. A especialidade da casa é a caça, informou Louis a Mary. Sugiro a carne de veado. Está bem. Mary nunca comera carne de veado. Era deliciosa. Louis pediu uma garrafa de guihara, o vinho branco local. Havia um ar de confiança em Louis, uma força tranquila que proporcionava a Mary uma sensação de segurança. Ele fora buscá-la longe da embaixada, explicando: é melhor não deixar que ninguém saiba para onde está indo, ou todos os diplomatas da cidade vão começar a comentar. Tarde demais, pensara Mary amargurada. Louis tomara emprestado o carro de um amigo da embaixada francesa. Tinha as placas ovais em preto e branco do corpo diplomático. Mary sabia que as placas eram um aviso para a polícia. Os estrangeiros recebiam placas que começavam com o número 12. As placas amarelas eram para as autoridades. Recomeçaram a viagem depois do almoço. Passaram por lavradores em carroças primitivas de fabricação doméstica, feitas de galhos entrelaçados e por caravanas de ciganos. Louis era um motorista competente. Mary estudava-o enquanto ele guiava, pensando nas palavras de Mike Slade. Estive examinando o dossiê do Dr. Deforget. Ele nunca teve esposa ou filhas. Ela não acreditava em Mike Slade. Todo o seu instinto lhe dizia que ele estava mentindo. Não fora Louis quem se esgueirara em sua sala e escrever aquelas palavras nas paredes. Fora alguém que a estava ameaçando. Confiava em Louis. Ninguém poderia simular a emoção que vi em seu rosto quando estava brincando com as crianças. Ninguém é tão bom ator. O ar estava se tornando mais rarefeito e mais frio. Os arbustos e carvalhos davam lugar aos freixos, abetos e pinheiros. A caça por aqui é maravilhosa, comentou Louis. Pode-se encontrar javali, cabrito montês, lobo e o camurça preto. Nunca fiz uma caçada. Talvez um dia eu possa levá-la. As montanhas à frente pareciam as gravuras que ela conhecia dos Alpes suíços. Os picos cobertos por neblina e nuvens. Passavam por florestas e campinas verdejantes, salpicadas de vacas pastando. As nuvens geladas, lá em cima, eram da cor do aço, e Mary tinha a sensação de que, se estendesse a mão e as tocasse, elas ficariam grudadas em seus dedos, como metal frio. A tarde já terminava, quando chegaram a seu destino, Cioplea, uma adorável hospedaria na montanha, que parecia um chalé. Mary ficou esperando no carro, enquanto Louis registrava os dois. Um porteiro idoso conduziu-os à suíte. Tinha uma sala de estar confortável, de bom tamanho, mobiliada com simplicidade, um quarto, um banheiro e um terraço, com uma vista espetacular das montanhas. Pela primeira vez em minha vida, comentou Louis suspirando, eu gostaria de ser um pintor. É mesmo uma linda vista. Ele chegou mais perto de Mary. Não estou falando da vista, eu gostaria de pintar você. Mary descobriu-se pensando, sinto-me como uma garota de 17 anos em seu primeiro encontro. Estou nervosa. Louis abraçou-a e apertou-a. Ela comprimiu a cabeça contra seu peito e no instante seguinte os lábios de Louis se encontraram com os seus. Ele começou a explorar seu corpo e empurrou-lhe a mão. Mary esqueceu tudo o mais, exceto o que estava lhe acontecendo agora. Sentia uma necessidade frenética que ia muito além do sexo.
Era a necessidade de que alguém a abraçasse, a tranquilizasse, a protegesse, fizesse com que soubesse que não estava mais sozinha. Precisava que Louis estivesse dentro dela, estar dentro dele, se tornarem um só. Mary soltou um grito apaixonado, desvairado, antes de explodir em mil gloriosas Marys. E outra vez, até que a felicidade tornou-se quase insuportável. Louis era um amante incrível, ardente e exigente, terno e atencioso. Depois de um longo tempo, eles ficaram imóveis na cama, exaustos, satisfeitos. Mary aninhou-se em seus braços fortes e começaram a conversar. É muito estranho, disse Louis. Eu me sinto inteiro outra vez. Desde que René e as crianças morreram, tenho sido como um fantasma, vagueando, perdido. Eu também, pensou Mary. Senti sua falta em todas as coisas importantes e em outras que nunca imaginara. Eu não sabia cozinhar, lavar a roupa ou até fazer a cama direito. Os homens nem pensam nestas coisas. Eu também me senti desamparada, Louis. Edward era meu guarda-chuva. Quando começou a chover e ele não estava lá para me proteger, quase me afoguei. Adormeceram. Tornaram a fazer amor, agora devagar, com extrema ternura. O fogo abafado, a chama mais lenta, mais requintada. Era quase perfeito, quase. Porque havia uma pergunta que Mary queria fazer e sabia que não tinha coragem. Você teve mesmo uma esposa e filhas, Louis? Tinha certeza de que tudo estaria acabado para sempre entre os dois, no instante em que fizesse tal pergunta. Louis nunca a perdoaria por duvidar. Maldito Mike Slade, pensou ela. Louis a observava atentamente. Em que estava pensando? Nada, querido. O que você estava fazendo naquela ruela escura quando aqueles homens tentaram me sequestrar, Louis? Jantaram naquela noite ao ar livre no terraço. Louis pediu semurata, o licor de morango feito nas montanhas próximas. No sábado subiram numa cremalheira ao pico de uma montanha. Voltaram ao hotel e tomaram banho na piscina coberta. Fizeram amor na sauna particular e jogaram bridge com um idoso casal alemão em lua de mel. À noite foram ao Intru, um restaurante rústico nas montanhas, onde jantaram numa sala grande, com uma lareira aberta em que o fogo crepitava. Havia lustres de madeira pendurados do teto e troféus de caça na parede por cima da lareira. A sala era iluminada por velas e através das janelas podiam contemplar os picos nevados. Um cenário perfeito, numa companhia perfeita. E logo, muito cedo, estava na hora de partir. É tempo de voltar ao mundo real, pensou Mary. E o que era o mundo real? Um lugar de ameaças e sequestros de coisas horríveis escritas nas paredes de sua sala. A viagem de volta foi agradável e descontraída. A tensão sexual da ida fora substituída por um sentimento relaxado de união. Louis era uma excelente companhia. Ao se aproximarem dos arredores de Bucareste, passaram por campos de girassóis virados na direção do sol. Eu sou assim, pensou Mary, feliz. Estou me virando para a luz do sol. Betty e Tim aguardavam ansiosos à volta da mãe. Vai casar com Louis? Perguntou Betty. Mary ficou atordoada. Estavam traduzindo em palavras o que ela nem se atrevera a pensar. Vai ou não vai? Não sei, respondeu ela com muito cuidado. Vocês se importariam se eu casasse? Ele não é papai, disse Betty.
Mas Tim e eu fizemos uma votação. Gostamos dele. Eu também, murmurou Mary satisfeita. Eu também. Havia uma dúzia de rosas vermelhas com um bilhete. Obrigado pela companhia. Mary leu o cartão e se perguntou se ele também mandava flores para René. E se perguntou se houvera mesmo um René e duas filhas. E odiou a si mesma por isso. Por que Mike Slade inventaria uma mentira tão terrível? Não havia possibilidade de Mary confirmar, e foi neste momento que Ed Maltz, o adido político e homem da CIA, entrou em sua sala. Está com uma ótima aparência, senhora embaixadora. Teve um bom fim de semana? Tive sim, obrigada. Eles passaram algum tempo conversando sobre um coronel que procurara Maltz, revelando sua intenção de desertar. Ele seria um trunfo valioso para nós, pois trará algumas informações úteis. Estou enviando um telegrama preto esta noite, mas queria que estivesse preparada para enfrentar a pressão de Onesco. Obrigada, Sr. Maltz. Ele se levantou para sair. Num súbito impulso, Mary acrescentou: Espere um instante, eu poderia lhe pedir um favor? Claro. Ela descobriu de repente que era muito difícil continuar. É uma questão pessoal e confidencial. Parece o nosso lema, comentou Maltz sorrindo. Preciso de informações sobre um certo Dr. Louis de Forget. Já ouviu falar dele? Já, senhora. Ele trabalha na embaixada francesa. O que gostaria de saber a seu respeito? Seria ainda mais difícil do que ela imaginara, afinal era uma traição. Eu gostaria de saber se o Dr. de Forget foi casado e teve duas filhas, acha que pode descobrir? Uma resposta em 24 horas é suficiente? Indagou Maltz. É sim, obrigada. Por favor, Louis, perdoe-me. Pouco tempo depois, Mike Slade entrou na sala de Mary. Bom dia, bom dia. Ele pôs uma xícara de café na mesa. Alguma coisa em sua atitude parecia ter mudado sutilmente. Mary não sabia direito o que era, mas tinha a impressão de que Mike Slade sabia de tudo sobre o seu fim de semana. Ela se perguntou se ele teria espiões a vigiá-la, informando-o de todas as suas atividades. Ela tomou um gole do café, excelente como sempre. Eis uma coisa que Mike Slade faz muito bem, pensou Mary. Temos alguns problemas, disse ele. E pelo resto da manhã ficaram absorvidos numa conversa que incluía mais romenos que queriam emigrar para os Estados Unidos. A crise financeira romena, um fuzileiro que engravidara uma jovem romena e uma dúzia de outros problemas. Ao final da reunião, Mary estava mais cansada do que o habitual. Mike Slade disse: O balé estreia esta noite. Corina Socoli vai dançar. Mary reconheceu o nome. Era uma das bailarinas mais famosas do mundo. Tenho alguns ingressos, se estiver interessada. Não estou, não, mas obrigada. Ela pensou na última vez em que Mike lhe dera ingressos para o teatro e o que acontecera. Além do mais, estaria ocupada. Fora convidada para jantar na embaixada chinesa e depois se encontraria com Louis na residência. Não era conveniente que fossem vistos juntos em público com muita frequência. Ela sabia que estava violando as regras ao manter uma ligação casual com um membro de outra embaixada. Mas acontece que não se trata de uma ligação casual. Ao se preparar para o jantar, Mary abriu o closet para pegar um vestido e descobriu que a criada o lavara com água, em vez de uma lavagem a seco. Estava estragado. Vou despedi-la, pensou Mary, furiosa. Só que não posso. As regras deles não permitem. Sentiu-se subitamente exausta, arriou na cama.
Eu bem que gostaria de não precisar sair esta noite. Seria ótimo me deitar agora e dormir. Mas tem de sair, senhora embaixadora. Seu país conta com você. Mary ficou deitada, fantasiando. Continuaria na cama em vez de ir ao jantar. O embaixador chinês receberia os outros convidados, mas aguardaria ansioso a sua chegada. O jantar acabaria sendo anunciado. A embaixadora americana não viera. Era um insulto deliberado. A China fora ofendida. O embaixador chinês enviaria um telegrama preto e seu primeiro-ministro ficaria furioso quando o lesse. Telefonaria para o presidente dos Estados Unidos e apresentaria seu protesto. Nem você, nem qualquer outro pode obrigar minha embaixadora a comparecer aos seus jantares, responderia o presidente Ellison. O primeiro-ministro gritaria: ninguém pode falar comigo assim. Já temos agora nossas bombas atômicas, senhor presidente. Os dois líderes apertariam os botões nucleares ao mesmo tempo, e ambos os países seriam destruídos. Mary sentou na cama e pensou, angustiada: é melhor eu ir à droga do jantar. A noite foi uma confusão indistinta dos mesmos rostos familiares do corpo diplomático. Mary teve apenas uma vaga lembrança das outras pessoas à sua mesa. Mal podia esperar o momento de voltar para casa. Enquanto Florian a conduzia para a residência, ela sorria sonhadora. Será que o presidente Ellison sabe que evitei uma guerra atômica esta noite? Na manhã seguinte, ao chegar à embaixada, Mary estava se sentindo pior. A cabeça doía e estava enjoada. A única coisa que a fez sentir-se melhor foi a visita de Ed Maltz. O agente da CIA informou: tenho as informações que pediu. O Dr. Louis de Forget foi casado durante 10 anos. O nome da esposa era René. Tinha 2 filhas de 10 e 12 anos, Philippa e Geneviève. Foram assassinadas na Argélia por terroristas, provavelmente como um ato de vingança contra o doutor, que lutava no movimento clandestino. Precisa de mais alguma informação? Não, respondeu Mary feliz. Isto é suficiente, obrigada. Durante o café da manhã, Mary e Mike Slade discutiram a visita iminente de um grupo universitário. Eles gostariam de conhecer o presidente Ionesco. Verei o que posso fazer, disse Mary, a voz um pouco engrolada. Você está bem? Apenas me sinto um pouco cansada. O que precisa é de outro café. Vou preparar. Ao final da tarde, Mary estava se sentindo pior. Ligou para Louis e apresentou uma desculpa para cancelar o jantar marcado naquela noite. Estava passando muito mal para se encontrar com qualquer pessoa. Gostaria que o médico americano estivesse em Bucareste. Mas talvez Louis descobrisse o que ela tinha. Se eu não melhorar, vou chamá-lo. Dorothy Stone mandou a enfermeira buscar um analgésico na farmácia. Não adiantou. Ela estava preocupada. Está com uma aparência horrível, senhora embaixadora. Deveria ir para a cama. Já vou melhorar, murmurou Mary. O dia tinha 1000 horas. Mary reuniu-se com os estudantes. Algumas autoridades romenas, um banqueiro americano, um diretor da USIS, Serviço de Informações dos Estados Unidos, e participou de um jantar interminável na embaixada holandesa. Quando finalmente chegou em casa, caiu na cama esgotada. Não conseguiu dormir direito. Sentia-se quente e febril e foi dominada por sucessivos pesadelos. Estava correndo por um labirinto de corredores e cada vez que virava uma esquina, deparava com alguém escrevendo na parede coisas horríveis com sangue. Só podia ver a parte posterior da cabeça do homem. E depois Louis aparecia. Uma dúzia de homens tentava arrastá-lo para um carro. Mike Slade vinha correndo pela rua gritando:
Matem-no. Ele não tem família. Mary acordou suando frio. O quarto estava insuportavelmente quente. Ela jogou as cobertas para o lado e, no mesmo instante, sentiu-se enregelada. Os dentes começaram a bater. Oh, Deus! Pensou ela, o que será que eu tenho? Passou o resto da noite acordada com medo de voltar a dormir, com medo dos sonhos. Teve de recorrer a toda a sua força de vontade para se levantar e ir à embaixada na manhã seguinte. Mike Slade estava à sua espera. Ele fitou-a com uma expressão crítica e disse: Você não parece estar bem. Por que não voa para Frankfurt e consulta o médico que temos lá? Estou bem. Seus lábios estavam ressequidos e rachados. Ela sentia-se completamente desidratada. Mike entregou-lhe uma xícara de café. As novas cifras comerciais estão aqui. Os romenos vão precisar de mais cereais do que calculamos. Aqui está como podemos capitalizar. Mary fez o maior esforço para prestar atenção, mas a todo instante a voz de Mike sumia e voltava. De alguma forma ela conseguiu se aguentar ao longo do dia. Louis telefonou 2 vezes. Mary mandou a secretária dizer que ela estava em reunião. Tentava conservar todas as forças que lhe restavam para continuar a trabalhar. Ao se deitar naquela noite, Mary podia sentir que sua temperatura aumentara. O corpo todo doía. Estou realmente doente, pensou ela. Tenho a sensação de que vou morrer. Com um enorme esforço, ela se esticou e puxou o cordão da campainha. Carmen apareceu e olhou alarmada para Mary. Senhora embaixadora, mas o quê? Mary balbuciou, a voz rouca. Peça a Sabina para ligar para a embaixada francesa. Preciso do Dr. Deforget. Mary abriu os olhos e piscou. Havia 2 Louis indistintos parados à sua frente. Ele deslocou-se para o lado da cama, inclinou-se e examinou atentamente seu rosto afogueado. Santo Deus, o que está acontecendo com você? Encostou a mão na testa de Mary. Estava muito quente. Já tirou a temperatura? Não quero saber. Até falar doía. Louis sentou na beira da cama. Há quanto tempo está assim, querida? Há poucos dias, provavelmente é um vírus. Louis verificou a pulsação, estava fraca e irregular. Ele se inclinou para a frente e sentiu o bafo de Mary. Comeu alguma coisa com alho hoje? Ela sacudiu a cabeça. Não como nada, há 2 dias. Sua voz era um mero sussurro. Ele tornou a se inclinar para a frente e levantou-lhe as pálpebras gentilmente. Sente muita sede? Ela balançou a cabeça. Dores, cãibras, náusea, vômito. Tudo isso, pensou Mary exausta. Em voz alta ela disse, o que há comigo, Louis? Sente-se em condições de responder a algumas perguntas? Ela engoliu em seco. Tentarei. Ele segurou-lhe a mão. Quando começou a se sentir assim? No dia seguinte ao nosso fim de semana nas montanhas. A voz era quase inaudível. Lembra-se de ter comido ou bebido alguma coisa que a fez sentir-se mal depois? Mary sacudiu a cabeça e continuou a se sentir pior a cada dia. Ela assentiu. Toma o café da manhã aqui com as crianças? Quase sempre. E as crianças estão passando bem? Ela assentiu. E costuma almoçar no mesmo lugar todos os dias? Não, às vezes almoço na embaixada. Em outros dias tenho encontros em restaurantes. Existe algum lugar em que sempre costuma jantar? Ou come regularmente alguma coisa? Mary sentia-se cansada demais para continuar a conversa. Gostaria que ele fosse embora e fechou os olhos. Louis sacudiu-a gentilmente. Precisa ficar acordada, Mary. Preste atenção. Havia um tom de urgência em sua voz.
Existe alguma pessoa com quem você come constantemente? Ela piscou, sonolenta. Não. Por que ele está fazendo todas essas perguntas? É um vírus, não é? Ele respirou fundo. Não, alguma coisa está envenenando. Mary teve a impressão de que uma corrente elétrica lhe percorria o corpo. Arregalou os olhos. O quê? Não posso acreditar. Louis estava com o rosto franzido. Eu diria que foi envenenamento por arsênico, só que não se encontra arsênico à venda na Romênia. Mary experimentou um súbito tremor de medo. Quem? Quem tentaria me envenenar? Ele apertou-lhe a mão. Precisa pensar direito, querida. Tem certeza de que não existe nenhuma rotina, algum lugar em que alguém lhe dê alguma coisa para comer ou beber todos os dias? Claro que não, protestou Mary debilmente. Já lhe disse eu. O café, Mike Slade, meu café especial. Oh, não. O que é? Ela limpou a garganta e conseguiu balbuciar. Mike Slade me serve café todas as manhãs. Está sempre à minha espera. Não, não pode ser Mike Slade. Que motivo ele teria para tentar matá-la? Ele quer se livrar de mim. Falaremos sobre isso depois, querida. A primeira coisa que temos de fazer agora é tratar de você. Eu gostaria de levá-la para um hospital daqui, mas sua embaixada não permitiria. Vou buscar uma coisa para você. Voltarei dentro de poucos minutos. Mary continuou deitada, tentando absorver o significado do que Louis lhe dissera. Arsênico. Alguém está me dando arsênico. O que você precisa é de outra xícara de café. Fará com que se sinta melhor. Vou preparar. Ela resvalou para a inconsciência e foi despertada pela voz de Louis. Mary fez um grande esforço para abrir os olhos. Ele estava ao lado da cama, tirando uma seringa de uma maleta. Olá, Louis, murmurou Mary. Estou contente por você ter vindo. Ele procurou uma veia no braço e mergulhou a agulha. Estou lhe aplicando uma injeção de BAL, é um antídoto para arsênico, e vou alternar com penicilina. Aplicarei outra dose pela manhã. Mary? Ela estava dormindo. Na manhã seguinte, o Dr. Louis de Forget aplicou outra injeção em Mary, mais outra tarde. Os efeitos dos medicamentos foram milagrosos. Um a um, os sintomas começaram a desaparecer. No dia seguinte, a temperatura e as funções vitais de Mary estavam quase que completamente normais. Louis estava no quarto de Mary, guardando a seringa no saco de papel, onde não seria vista por algum empregado curioso. Ela sentia-se esgotada e fraca, como se tivesse atravessado uma longa doença, mas toda a dor e desconforto haviam desaparecido. Esta é a segunda vez que me salva a vida. Louis fitou-a com uma expressão solene. Acho que é melhor descobrirmos quem está tentando tirá-la. Mas como podemos fazer isso? Estive verificando em várias embaixadas. Nenhuma delas tem arsênico. Nada pude descobrir na embaixada americana. Gostaria que fizesse uma coisa para mim. Acha que se sentirá bastante bem para ir trabalhar amanhã? Acho que sim. Quero que vá à farmácia de sua embaixada. Diga que precisa de um pesticida. Explique que está com problemas de insetos em seu jardim. Peça Antrol. É uma droga com muito arsênico. Mary estava aturdida. Para que tudo isso? Meu palpite é de que o arsênico veio de avião para Bucareste. Se existe em algum lugar, só pode ser na farmácia da embaixada. Qualquer pessoa que retira um veneno deve assinar um recibo. Quando assinar pelo Antrol, verifique os nomes na lista. Gunny escoltou Mary pela porta da embaixada. Atravessou o corredor comprido até a farmácia,
onde a enfermeira trabalhava, por trás de um guichê. Ela virou-se ao ouvir os passos de Mary. Bom dia, senhora embaixadora. Está se sentindo melhor? Estou sim, obrigada. Posso ajudá-la em alguma coisa? Mary respirou fundo, bastante nervosa. Meu jardineiro disse que está tendo problemas com insetos no jardim. Gostaria de saber se tem alguma coisa que possa ajudar, como Antrol. Claro, temos até Antrol. A enfermeira inclinou-se para uma prateleira atrás e pegou uma lata com um rótulo de veneno. Uma infestação de formigas é muito comum nesta época do ano. Ela pôs a lata na frente de Mary. Terá de assinar um recibo se não se incomoda, já que isso contém arsênico. Mary olhava fixamente para a ficha que a enfermeira pusera no balcão. Havia apenas um nome ali: Mike Slade.